Oi amigos, oi amigas, essa é a análise de cabeça fria de Santos 3, Juventude 0. Depois de um pós-jogo maluco aqui, uma live com a Gabi mais insana ainda, estou aqui pela manhã, de banho tomado, um pouquinho de ressaca, admito, mas com as ideias mais claras, para comemorar ainda, mas também para destrinchar um pouquinho do que foi essa partida. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que curta, comente, dê o hype e ative as notificações para esse canal continuar crescendo. Beleza? Vamos lá, o resultado foi excelente, maravilhoso, mas eu vou tentar aqui falar um pouquinho de desempenho das escolhas do Vojvoda, que eu acho que é importante pensando não apenas no jogo contra o Cruzeiro, mas até na continuidade desse Santos, muito provavelmente na Série A do ano que vem. O Santos, se vencer o Cruzeiro, vai para a Sul-Americana, se empatar, já está garantido na Série A sem olhar para os outros resultados, e aí se perder, precisaria de uma certa combinação de resultados. Lembrando, o Santos vai pegar o time reserva do Cruzeiro na Vila Belmiro, então dessa vez sim, só depende de si e depende de fazer pouco para continuar na Série A. Então temos que comemorar, destacar o Neymar, ver o copo meio cheio, mas também falar um pouco do que foi esse jogo contra o Juventude, que no primeiro tempo me assustou. O Vojvoda, depois de fazer muitas mudanças nos jogos anteriores, mudou muito para o Inter, mudou ainda mais para o jogo contra o Sport. Ele foi no básico, no óbvio, né? Era uma cobrança minha aqui no canal pro Vojvoda que a gente não terminasse o Campeonato Brasileiro sem achar um time, porque era isso que vinha acontecendo. O Santos não tem um time ideal. Então, dessa vez, do Sport pro Juventude, ele manteve a base e fez uma troca. Obrigada, né? Porque o Tiquinho estava com problema no joelho. Saiu o Tiquinho e entrou o Lautaro Dias. Só que o Santos contra o Juventude passou longe de fazer o que fez contra o Sport, que era um time que conseguiu marcar alto, que estava com pressão na bola, que ganhava a segunda bola, que recuperava rápido, que tinha as coberturas, que não cedia contra-ataque. Tudo isso não aconteceu no primeiro tempo lá no Alfredo Jaconi. Os times dividiram a posse de bola, o Juventude jogou melhor que o Santos, teve até um gol impedido, e o Santos praticamente não criou. Os primeiros minutos deram a impressão de que era um Santos que atacaria, que seria protagonista naquela finalização do Guilherme logo aos 3 minutos, que o Jandrei pegou. Depois a segunda chance só foi rolar no finalzinho, no contra-ataque mais uma vez do Igor Vinícius, bola para o Guilherme, e o Guilherme dribla, deixa para o Neymar, enfim, o Santos perde de um excelente contra-ataque. O primeiro tempo não foi legal, o meio-campo não funcionou, o Carpini foi com uma linha de 3 na zaga, o meio-campo estava bem preenchido, mesmo com o Nenê. Eu achei que o Nenê marcou bastante pela Juventude, pressionou, e os demais jogadores todos pressionam muito, marcam muito, inclusive o Talhari. Então o Santos estava várias vezes com inferioridade numérica, o Juventude rodava o jogo muito com o Nenê e pegava as costas descobertas. Isso ocorreu várias vezes. E aí juntou isso de uma certa desorganização defensiva nas transições com uma noite ruim de alguns jogadores. O primeiro tempo do Igor Vinícius, por exemplo, foi ruim. Depois eu vou falar do segundo tempo maravilhoso dele. O Souzinha foi mal o jogo inteiro. E ainda bem que o Souza foi mal num jogo em que o Santos ganhou, né? Porque tem muita gente esperando que os jogadores mais jovens vão mal, né? Para tentar se afirmar, para tentar ter razão. Então o Souza foi mal o jogo inteiro, foi talvez o pior em campo. Mas no jogo que o Santos ganhou. E mesmo quando o Souza é o pior em campo, ele não compromete, né? O que é uma diferença aí para outros jogadores. Então juntou uma desorganização, o time não estava pressionando, não estava roubando, os laterais não estavam bem, os dois meio-campistas não fizeram a mesma atuação. O Arão estava mais ou menos perto da média dele, o Schmidt não estava bem, com bola ele estava mal, ele estava ali perdendo muitos duelos, e o Neymar estava perdendo mais bolas do que perdeu contra o Sport, até contra o Mirassol. A gente via o Neymar dando 2, 3 toques na bola, fazendo o time jogar, né? Desafogando. Ele conseguiu algumas inversões boas, principalmente para o Igor Vinícius e para o Souza, mas ele estava perdendo muitas bolas. O Jadson grudou nele e estava difícil o jogo do Neymar. Então o Santos não tinha saída de bola, começou a dar chutão, não tinha boa marcação, as costas estavam descobertas. Então tudo isso não estava funcionando, a engrenagem não estava legal. E aí para o segundo tempo o Vojvoda faz ajustes, né? Não muda peças nem o sistema tático, mas o Santos volta mais ligado. O que precisa acontecer para esse esquema funcionar? O Santos ser protagonista. Porque se o Santos estiver com a bola marcando alto, fica mais fácil de recuperar. O problema é se você vai se afundando para trás, porque aí você tem inferioridade numérica e fica mais difícil de jogar. Contra o Sport deu tudo muito certo porque o Santos estava em cima o tempo inteiro. Contra o Juventude deu certo porque no segundo tempo o Santos conseguiu se impor. E aí, claro, vem o gol cedo, né?
Aos 2 minutos já teve um lance muito bom entre Guilherme e Souza, que o Neymar bate por cima, e depois vem o gol, novamente com uma assistência do Guilherme, e aqui eu acho que vale destacar quanto o Guilherme foi importante nesses últimos 3 jogos. Sim, repito, ele irrita, como irritou no final do primeiro tempo, mas ele deu assistências contra o Mirassol, contra o Sport, e esse passe muito bom para o Neymar contra o Juventude. O Souzinha, mesmo no jogo ruim defensivamente, também apareceu bem no ataque, participou dessa e de outras jogadas. Quando o Neymar faz o gol, desafoga o time, né? O Juventude derrapa, o Santos retoma a confiança e aí fica mais fácil, porque o Santos está confiante, está recuperando a bola, está marcando bem, está melhor postado em campo e aí as coisas se desenrolam. Mas o primeiro tempo eu acho que é um sinal de alerta, pensando para o Cruzeiro e também para a sequência do campeonato. Claro, o Neymar precisa renovar, os jogadores precisam ficar, muita coisa deve mudar para o ano que vem. A partir de agora, com o Santos se mantendo na Série A, certamente vamos falar mais de mercado de transferências aqui no canal. Vocês lembram como foi a última janela, né? Quantas notícias e lives a gente viu aqui. Então é um assunto aí para os próximos dias. Mas pensando na manutenção desse time, como é que faz para ter 2 volantes, Neymar, e conseguir ter esse equilíbrio, né? Porque o Neymar funciona mais de meia. Acho que isso foi provado, só que nós não temos centroavante. Então a gente fica com esse cobertor curto que eu já abordei aqui no canal. Mesmo com 2 pontas que marcam muito, o Barreal e o Guilherme, impressionante o quanto marca o Barreal. Decisivo demais o Barreal. Merece todos os elogios. Todos os elogios. A compra dele é merecida. É um jogador muito útil. Não estou falando aqui de ser titular absoluto. Acho que num elenco um pouco mais recheado ele poderia ser uma alternativa. Mas ele foi muito importante. Ele joga para o time com bola. Tanto é que o gol que o Igor Vinícius dá o toque lá de ombro, a origem do primeiro gol, tem muito do Barreal e da sua calma, né? Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas isso é um desafio. Como você ter Neymar de meia com 2 volantes e esse time ainda funcionar. Talvez tenha um volante mais rápido, que faça melhor as coberturas, né? Ter um centroavante que marque mais, que consiga descer. Não sei, porque o Lautaro também faz essa pressão. Então nós tínhamos 3 atacantes que marcam muito, 2 volantes que subiram um pouco e mesmo assim a gente estava desorganizado defensivamente. Acho que esse é um desafio para o Vojvoda. Aliás, destaco aqui novamente que o Vojvoda é um bom treinador. Quando eu falo aqui dos erros, dos desafios, é natural que a gente avalie, ele entende muito mais que nós, tá? E ele faz um trabalho dentro de um contexto muito bom. O Santos cresceu na reta final, com exceção do jogo contra o Inter. O Santos leva poucos gols, os últimos 5 jogos levou 2, tudo bem, contra o Inter era para ter levado mais. O Santos em casa criou muito e agora o Vojvoda consegue a sua primeira vitória como visitante, né? Tomara que o Vojvoda cumpra seu contrato, porque eu acho que com pré-temporada, um elenco melhor, as coisas podem se acertar, porque ele é um bom treinador. Eu já falei aqui, ele toma medidas impopulares, ele toma remédios amargos dentro da convicção dele. Ele pode errar, mas são decisões baseadas em estudo e são decisões que não pensam em rede social. O Kleber Xavier dizia nos bastidores que o Robinho não ia jogar nesse ano e colocou o Robinho Júnior contra o Flamengo quando a água bateu na bunda. Então a gente precisa de treinadores que tomem decisões por conta própria, mesmo que a gente entenda como erradas. E o Vojvoda é esse cara. Ele é um grande treinador, mostrou isso no Fortaleza, mostrou mesmo dentro dos seus erros contra o Juventude, eu acho que a gente precisa destacar. E aí fica o asterisco pro Vojvoda. Tá 3-0, não é Tassiano que tem que entrar. O Tassiano, que não joga na Vila, não pode estar na frente de um Robinho, por exemplo. A torcida foi lá para Caxias, a torcida quer ver o Robinho, tá 3-0. É nesse jogo que o Robinho Júnior tem que entrar. Não é o Tassiano. Ficam esses asteriscos e algumas decisões que a gente não consegue entender, mas dentro de um contexto é um bom trabalho do Vojvoda que tá quase aí nos salvando. Para não me estender muito neste vídeo, quero falar de alguns destaques individuais, tá? O Gabriel Brazão foi seguro quando acionado, sentiu e ficou no jogo. Nos próximos vídeos, talvez nas atualizações do Musset eu traga um pouco mais de informações, tanto disso, da parte física, quanto do interesse do Flamengo. Igor Vinícius, segundo tempo maravilhoso e reta final de Campeonato Brasileiro maravilhosa. Brasileiro maravilhosa. Jogando demais no campo ofensivo. O Barreal dá essa liberdade para o Igor Vinícius, mas não é só isso. O contra-ataque que o Igor Vinícius puxou não tem o Barreal fazendo a cobertura, né? É a cabeça erguida, o passe no momento certo para o gol de canhota do Neymar. Já o terceiro gol vem no pênalti, o hat-trick do nosso camisa 10, ídolo máximo desse peixão. Muito bem o Igor Vinícius, muito bem. O Santos sim precisa de uma engrenagem para ter o lateral direito ofensivo, para que ele não seja exposto na defesa, e é o que o Vojvoda tem tentado fazer e tem conseguido. Não lembro de erros capitais defensivos do Igor Vinícius, porque existe uma engrenagem por trás que tem muito de Barreal.
O Souzinho eu já falei. Os zagueiros eu senti um pouco mais inseguros, principalmente o Zé Ivaldo. O Adonis falha no gol anulado, depois tem uma partida segura. O Zé Ivaldo teve uma ou outra decisão errada, o Talhares girando nele, mas o Zé Ivaldo começa o lance do primeiro gol. Lançamento para o Igor Vinícius da Ombrada, Barreal, a jogada segue, Neymar, Guilherme, Neymar. Então tem a sua importância, eles cresceram. Vamos ver se o Zé Ivaldo fica à disposição contra o Cruzeiro. O Santos já conclui o acordo de compra, né? A cláusula foi ativada no empréstimo. Tem também a questão do Lautaro, que está cedido, se o Tiquinho volta, mas também é assunto para outros vídeos. Schmidt e Arão, já falei, achei que estiveram um pouco abaixo, mas dentro de um limite, não foram mal. O Zé Rafael acabou entrando e levando o cartão amarelo bobo, pareceu sem querer ali no San, mas fica fora do jogo contra o Cruzeiro, então deve ser manutenção de Arão e Schmidt para essa última rodada. Neymar, maravilhoso, não preciso falar. Guilherme Barreal, já destaquei a importância dele estática e também na parte técnica, mesmo que o Guilherme nos irrite, ele foi decisivo nessa reta final. E o Lautaro é o Lautaro, marcou muito, pressionou o Jandrei, sofreu o pênalti, até estranho que o Lautaro não reclamou, porque foi bastante pênalti. Mas é aquilo, dentro do que ele pode fazer, ele fez um jogo melhor, né? Não teve chances aí de gol, porque o problema dele é a finalização, mas ali ele trabalhou, o Roleiser entrou, não foi decisivo, mas teve a sua contribuição. O Zé Rafael, como eu já falei, o Tassiano entrou no final. Enfim, teve o Lua Pérez também, que entrou no lugar do Zé Ivaldo, que sentiu e depois tomou uma rasteira lá no banco, na invasão do torcedor. Foi um jogo que não foi maravilhoso, não foi brilhante, mas o Santos precisava vencer. Então era isso que importava. A rodada foi muito boa, com exceção do Fortaleza. Então estamos muito próximos da permanência. Que bom, que bom, que bom. Estou muito feliz, aliviado, como eu tinha falado para vocês aqui. O Santos não cai. Que bom. É só confirmar o resultado na última rodada. E a gente vai ter muita coisa boa nessa reta final de ano e principalmente em 26. Aguarde novidades, conto com vocês. E eu queria bater minha meta de 60 mil inscritos até o final do ano. Faltam aí 2 mil inscritos em um mês. Eu sei que é uma meta ousada, né? Menos de um mês, mas por que não? Tem janela de transferências, tem muita notícia, o Santos na Série A, tem meu aniversário 24 de dezembro, então se você não está inscrito, dá uma olhadinha. Não deixe de se inscrever, por favor, para que eu bata essa minha meta de atingir 60 mil inscritos em 4, 5 meses de canal, o que me deixaria muito, muito feliz. Obrigado por quem assistiu até o final. E o Santos está na Série A, isso é o que mais importa, mas nos próximos dias, agora com a cabeça fria mesmo, vamos cobrar muito essa diretoria, vamos cobrar reforço e fazer tudo o que tem que fazer, porque a gente precisa comemorar até a permanência, que era obrigação. Depois disso, é cobrança para que o ano que vem não seja dessa forma, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.